Nesse exato milissegundo, e eu digo nesse exato momento mesmo, existe uma guerra brutal acontecendo. Uma guerra silenciosa e invisível, rolando solta dentro da nossa corrente sanguínea. E o mais louco é que a gente nem percebe. Exato. Porque, a gente não tá falando de um sistema de defesa passivo. Sabe aquela ideia de um muro de concreto ou um escudo impenetrável que fica lá só bloqueando a porta? Sem aquela visão clássica e meio estática dos livros de biologia. Isso, esquece isso. A biologia humana opera, na verdade, no ápice da guerra fluida. Com certeza. O que a gente tem é uma força-tarefa altamente especializada. São assassinos moleculares caçando ameaças em tempo real. É uma definição perfeita. E a missão da nossa imersão de hoje, dessa nossa análise detalhada, é justamente desempacotar quem são esses soldados. A famosa sopa de letrinhas biológicas. Exato. Nossa, sim. IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. É muita sigla. Mas essas moléculas trabalham no nosso corpo de forma assim incansável. É um ecossistema fascinante porque ele destrói completamente essa ideia de uma barreira estática que a gente comentou. Essas moléculas, que frequentemente a gente chama de anticorpos de uma forma super genérica, elas são, na verdade, glicoproteínas bifuncionais. Espera, bifuncionais? Isso. Elas têm duas funções principais na mesma estrutura. Elas são verdadeiras máquinas de precisão produzidas por uma fábrica celular muito, muito específica, que são os linfócitos B. Ah, os linfócitos B. Exato. E quando eles são ativados, eles se transformam em plasmócitos. E aí, meu amigo, eles iniciam uma produção em massa que é alucinante. Caramba! Mas para entender a genialidade tática de todo esse exército, a gente precisa olhar para a engenharia microscópica de uma única arma. A base de tudo. Sim, a própria arquitetura da molécula. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a estrutura fundamental de um anticorpo é, bom, para mim é uma das coisas mais elegantes da natureza. Sem dúvida. É um design brilhante. Ele tem aquele formato clássico de Y, né? Mas não é só um desenho aleatório. É uma plataforma de armamento modular. Pelo que eu vi no material, a gente tem as cadeias pesadas formando a base e o centro daquele Y. Certo. E as cadeias leves ficam nas hastes superiores. E a mágica de verdade acontece nas extremidades. A ponta superior do Y, que é a região variável, é o que a gente chama de local de ligação, certo? Exatamente. E a base é a região constante. Quando eu lia sobre isso, me lembrou muito uma dinâmica de ataque aéreo guiado a laser. Como assim? Tipo, a ponta do anticorpo é o designador de alvo. É aquilo que gruda especificamente na ameaça. Enquanto a base, a perninha do Y, é o radiocomunicador chamando artilharia pesada. Nossa, a analogia do ataque aéreo é muito precisa. Ela captura exatamente a essência da natureza bifuncional dessa molécula que eu comentei. O que é fascinante aqui é a pura eficiência termodinâmica desse design. A ponta superior, que a gente chama de região Fab, ou fragmento de ligação ao antígeno, ela possui milhões de permutações possíveis. Milhões. Sim, milhões. Ela se adapta, se molda e meio que trava em uma proteína específica de um vírus ou de uma bactéria invasora com uma precisão que é quase matemática. É como se fosse uma chave mestra infinita. Exato. Mas como na sua analogia do laser, apenas iluminar o alvo com o laser não destrói o inimigo. Claro, alguém tem que soltar a bomba. Exatamente. É a região constante, a base do Y, que a gente chama de porção FC, que faz o trabalho sujo. Ah, então é ela que aciona sirenes e chama os macrófagos para devorar o invasor? Isso mesmo. Ou, de forma ainda mais dramática, ela ativa o sistema complemento. O que é isso? É uma cascata de proteínas que, olha, literalmente perfura a membrana da bactéria, até ela explodir. Caramba! Uma chuva de meteoros microscópica. Basicamente isso. E a verdadeira genialidade biológica mora no fato de que, mantendo esse mesmo design básico em Y, o corpo consegue alterar só um pouquinho o tamanho, a composição dos aminoácidos e a carga elétrica dessa base constante. Sério? Só mudando a base? Sim. Através dessas pequenas alterações, o nosso organismo cria 5 classes distintas de armamento pesado. A IgM, IgD, IgG, IgE e a IgA. Cada uma com uma especialidade. Exato. E cada uma otimizada para um teatro de operações completamente diferente. Fantástico. Sabendo como a arma funciona mecanicamente, a gente precisa observar como ela é implantada na prática, né? Com certeza.
E isso nos leva direto para as fronteiras do corpo humano, a primeira linha de combate. As trincheiras. Isso. Porque se a gente pensar bem no ar que a gente respira ou na comida que a gente ingere, nós estamos constantemente engolindo e inalando milhões de potenciais patógenos o tempo todo. O tempo inteiro, sem parar. E quem guarda esses portões mucosos é a IgA. De acordo com as nossas fontes, ela representa de 10 a 15% das nossas imunoglobulinas totais e ela domina as mucosas, a saliva, as lágrimas e até as secreções nasais. E tem um detalhe sobre a IgA. Ela tem um truque de sobrevivência impressionante. Porque pensa comigo, o trato gastrointestinal é um ambiente terrivelmente hostil. Ácido puro, né? Ácido estomacal, enzimas digestivas, a todo vapor. A maioria das proteínas seria triturada lá dentro em segundos. E como a IgA sobrevive a esse banho de ácido? É aí que tá. Para sobreviver a isso, a IgA secretora não atua sozinha. Ela frequentemente se junta em pares, formando o que chamamos de um dímero. Ah, elas andam de mãos dadas. Tipo isso. E aí elas recebem um revestimento especial chamado de componente secretor. Entendi. É como, sei lá, é como colocar uma armadura de Kevlar no anticorpo. Isso permite que ele patrulhe o intestino sem ser digerido pelo próprio corpo. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque a IgA não atua necessariamente como, digamos, uma assassina letal que explode bactérias à primeira vista. Não, de forma alguma. A função primária dela é a neutralização. Ela gruda nas estruturas de superfície dos micro-organismos que são usadas para adesão. Exatamente. Ou seja, a IgA funciona como aqueles seguranças imensos, sabe? Aqueles armários na porta de um clube super exclusivo. Os leões de chácara. Ela não precisa entrar numa briga corporal, de soco, com o invasor. Ela simplesmente agarra ele, impede que ele encoste nas paredes do epitélio e diz, meu chapa, você não vai entrar. É uma contenção passiva brilhante. Porque se o vírus ou a bactéria não consegue se ancorar nas nossas células epiteliais... Ele não tem como invadir. Exato. Ele não consegue iniciar a infecção de jeito nenhum. Ele fica apenas flutuando ali no muco até ser varrido para fora do corpo, seja pela tosse ou pelo próprio trato intestinal. Tchau e bênção. Isso. Agora, tem uma implicação evolutiva vital aqui que a gente não pode ignorar. A IgA não consegue atravessar a barreira placentária durante a gestação. Certo. No entanto, um bebê recém-nascido chega ao mundo com o sistema gastrointestinal completamente virgem e super vulnerável. Ele não tem esses seguranças na porta do clube ainda. Nenhum. E qual foi a solução da biologia para isso? O leite materno. O colostro e o leite materno. O leite materno é literalmente um banho concentrado de IgA. A mãe transfere a sua própria guarnição de seguranças de fronteira para forrar e proteger o intestino do bebê nos primeiros meses de vida. Nossa, é uma passagem de bastão imunológica perfeita. A natureza é muito sábia. Muito. Mas, bom, inevitavelmente alguns invasores vão ser espertos o suficiente para passar por esses seguranças nas mucosas, né? Infelizmente, sim. Eles conseguem invadir e caem direto na corrente sanguínea. E aí? Quando o sangue é violado, quem dispara o alarme? Aí, minha amiga, entra a nossa querida IgM. A IgM, ela representa tipo de 5 a 10% do nosso arsenal. E estruturalmente, pelo que eu li, ela é um monstro absoluto. Um leviatã microscópico. Porque não é apenas um Y, são 5 unidos por uma estrutura central, formam uma espécie de floco de neve gigante com 10 pontos de ligação. É uma molécula colossal. E esse peso molecular elevado dela dita toda a sua estratégia de guerra. Como assim? Pensa bem, por ser tão gigantesca, a IgM é fisicamente incapaz de se espremer pelos poros minúsculos dos nossos capilares sanguíneos para entrar nos tecidos. Ah, ela fica entalada. Basicamente. Então ela fica estritamente confinada dentro dos vasos sanguíneos. Mas isso não é um defeito, tá? É uma especialização. Entendi. Sendo tão grande e tendo tantos braços de ligação, ela é a suprema aglutinadora. Ela junta dezenas de bactérias invasoras em grandes blocos. Fazendo um pacotão de problemas. Exato, um pacotão. E isso facilita imensamente o trabalho das células devoradoras do sistema imune. Elas chegam e comem tudo de uma vez. Mas eu imagino que construir uma estrutura tão massiva exija muita, mas muita energia do corpo. Ela não deve ser a resposta de longo prazo, né? Você tocou no ponto central da IgM. Ela não é para longo prazo.
Ela é a tropa de choque imediata. A cavalaria rápida. Isso. Ela é a primeira imunoglobulina a ser expressa na membrana de um linfócito B em desenvolvimento. E é o primeiro anticorpo a ser jogado na circulação quando uma infecção aguda começa. Ela é a resposta de emergência pura. É o botão de pânico massivo. Com certeza. O invasor entra no sangue e a IgM dispara um alarme vermelho ensurdecedor. E isso, se a gente pensar pelo lado clínico, nos dá uma ferramenta fantástica na medicina. Demais. Porque se a gente pega um exame de sangue e observa os níveis de IgM explodindo, bom, não tem dúvida. Nenhuma. O corpo está lidando com uma infecção ativa, hiperaguda, acontecendo naquele exato segundo, seja viral ou parasitária. Exato. E tem um detalhe clínico incrível que é um verdadeiro quebra-cabeça diagnóstico que foi resolvido pela biologia. Qual? A IgM é a única imunoglobulina que o recém-nascido consegue sintetizar de forma autônoma, logo ao nascer. Ok. Como ela é gigante, lembra? Lembro, o floco de neve. Isso. A gente sabe categoricamente que ela nunca conseguiria atravessar a placenta da mãe para o feto. Ela não passa. Nossa, verdade. Portanto, se a gente analisa o sangue de um bebê que acabou de nascer e encontra níveis altos de IgM, a matemática clínica é meio sombria. Peraí, aquela IgM não veio da mãe. Não, o bebê produziu sozinho. O que significa que ele estava lutando contra uma infecção grave enquanto ainda estava no útero. Precisamente. É a assinatura inegável de uma infecção pré-natal grave. Tipo o quê? Tipo sífilis congênita, toxoplasmose ou rubéola. O corpo do feto teve que acionar o seu próprio botão de pânico antes mesmo de nascer. Nossa, é de arrepiar como essas moléculas contam a história da nossa sobrevivência de uma forma tão clara. É um diário químico de guerra. Então, recapitulando, temos a IgA segurando as fronteiras lá na porta do clube Isso, e a IgM soando o alarme da fase aguda no sangue. isso. Mas uma guerra longa não se vence apenas com socorristas iniciais. A gente precisa de um exército principal, uma força que ocupe o território e sustente a defesa a longo prazo. E é aqui que a gente entra na supremacia esmagadora da IgG. Supremacia é a palavra perfeita. A IgG representa de 70% a 75% de todos os anticorpos circulantes. É quase tudo. Sim, ela é a grande estrela da nossa memória imunológica e da resposta secundária. Se a IgM é aquela cavalaria pesada que ataca primeiro, a IgG é a infantaria altamente treinada. Que domina o campo de batalha. Exato. Durante semanas, meses ou até anos após a infecção inicial. Ela é pequena o suficiente para sair dos vasos sanguíneos, infiltrar em qualquer tecido do corpo e caçar os invasores em cada canto escuro da nossa anatomia. E ela carrega um superpoder evolutivo incomparável. A IgG é a única mesmo, imunoglobulina capaz de atravessar a barreira placentária. É ela que confere a imunidade passiva ao feto humano. É como se a mãe fizesse o download de todo o seu histórico de batalhas imunológicas de uma vida inteira. O pendrive imunológico? Isso. E transfere direto para a corrente sanguínea do bebê em gestação. E o mecanismo de como isso acontece é brilhante. Não é só um vazamento passivo, tipo a água passando por um filtro. Como funciona, então? A placenta possui receptores muito, mas muito específicos, chamados de receptores Fc neonatais. Ok. Eles ativamente capturam as moléculas de IgG do sangue materno e as transportam em segurança para a circulação fetal. É um sistema de entrega molecular ativo e altamente seletivo. Um delivery VIP. VIP total. Mas, ao investigar a fundo a IgG, o material de base nos mostra que ela não é um monólito. A evolução meio que refinou ela em 4 subclasses hiper-especializadas. IgG1, 2, 3 e 4. 4 divisões de infantaria, cada uma com um alvo bem particular. A IgG1, por exemplo, parece ser o soldado padrão, a mais abundante, focada em destruir a maioria das bactérias comuns, aquelas cheias de proteínas na superfície que a gente encontra no dia a dia. Certo. Mas nem toda bactéria joga limpo. Como assim? Elas trapaceam. Muito. Algumas bactérias desenvolveram uma camuflagem evolutiva. Elas se revestem com uma cápsula de polissacarídeos. Que é tipo um açúcar. Isso, uma armadura de açúcar denso,
Bactérias terríveis como o pneumococo ou o meningococo usam essa cápsula para escorregar e fugir das células de defesa tradicionais. Tipo um lutador lambuzado de óleo? Perfeito. E é aí que o corpo humano desdobra a IgG2. Ah, É o esquadrão tático cujo único propósito de vida é reconhecer e quebrar essa armadura de açúcar. peraí. Espera só um pouquinho. É exatamente aí que eu preciso fazer uma pausa e questionar esse design evolutivo. O que foi? Nós acabamos de estabelecer que a grande vantagem da IgG é o fato dela atravessar a placenta e proteger o bebê recém-nascido que não tem defesas próprias. Certo. Esse é o pilar da sobrevivência neonatal, sim. Então, como é possível que justamente a subclasse IgG2, que é a nossa única arma contra o meningococo e o pneumococo, que causam pneumonias e meningites infantis devastadoras, seja justamente a única IgG que não consegue atravessar a placenta eficientemente? Eu sabia que a gente ia chegar nisso. Porque, olha, isso soa como uma falha de arquitetura absurda. A evolução construiu a ponte perfeita, mas proibiu a arma mais importante de passar por ela. É uma frustração compreensível. Mas, se conectarmos isso ao panorama geral da biologia molecular, a gente percebe que não é um erro. Não? E é o quê? É uma limitação física da engenharia de receptores. Explique isso melhor. Lembra dos receptores FC neonatais na placenta que eu acabei de citar? Lembro, o delivery VIP. Eles exigem um encaixe geométrico perfeito com a região da dobradiça do anticorpo. A estrutura química que dá a IgG2, aquela capacidade maravilhosa de grudar na cápsula de açúcar da bactéria, Altera a base dela. exatamente, altera sutilmente a sua região constante. Ela simplesmente não se encaixa tão bem no receptor da placenta. Não é que o corpo não quer mandar, é que a peça não encaixa direito na porta. Nossa, que loucura. Essa restrição mecânica cria, de fato, uma janela de vulnerabilidade extrema para infecções por pneumococo nos primeiros meses de vida do bebê. É o preço que se paga pela arma especializada. Exato. E é uma das razões fundamentais pelas quais a vacinação infantil precoce mudou a história da humanidade. A gente teve que inventar uma proteção extra com a ciência porque a biologia tinha um ponto cego mecânico. Faz todo sentido. É a física pura limitando a biologia. Uhum. E as outras subclasses? A IgG3, pelos dados, parece ser a nossa força destrutiva mais potente. Ela é altamente eficaz contra vírus soltos no sangue e tem a maior capacidade de acionar aquele sistema complemento que você mencionou lá no começo, perfurando as ameaças até a morte. A IgG3 é fenomenal nesse aspecto. Sabe por quê? A dobradiça da molécula da IgG3 é fisicamente mais longa que das outras subclasses. Ela tem braços mais compridos. Exato. Isso dá aos braços do anticorpo um alcance muito maior, permitindo que eles se liguem de forma incrivelmente firme aos antígenos virais. E aí ativam a cascata do complemento com uma voracidade que as outras IgGs não chegam nem perto. Caramba! Para você ter uma ideia, uma deficiência primária de IgG3 deixa o indivíduo completamente exposto a infecções respiratórias crônicas severas. Fica sem a defesa pesada. Mas a IgG3 tem um calcanhar de Aquiles imenso, né? Tem. Porque ela é uma caçadora letal nos fluidos extracelulares, ali solta no sangue. Mas no segundo, em que um vírus consegue romper a membrana celular e se esconder dentro de uma das nossas próprias células, o jogo acaba para a IgG3. Acaba totalmente. A membrana celular é tipo uma parede impenetrável para os anticorpos. Eles ficam do lado de fora, batendo na porta, incapazes de tocar no inimigo lá dentro. Essa é a grande fronteira que a imunidade humoral, que é essa resposta baseada em anticorpos que estamos discutindo, não consegue cruzar. E aí, como o corpo faz? Para vírus intracelulares, o corpo precisa acionar outros mecanismos, como os linfócitos T assassinos. Mas isso já é uma conversa paralela hipercomplexa para outra hora. Com certeza. Bom, voltando às nossas subclasses de IgG, falta uma. A última divisão é a IgG4, que, segundo as notas, protege nossos delicados bronquiolos pulmonares. A IgG4. E o detalhe que salta aos olhos é que os níveis de IgG4 disparam em condições alérgicas e atópicas. Sim, é um marcador importante. E isso nos fornece a transição perfeita. Porque se a IgG4 aumenta na presença de alergias, ela não está trabalhando sozinha. De jeito nenhum. Isso nos obriga a olhar para uma das imunoglobulinas mais voláteis de todo o sistema. Ah, agora sim. As verdadeiras forças especiais que agem de maneira quase explosiva. A IgE. A IgE,
Bom, é um caso de estudo sobre como a evolução lida com grandes problemas de forma extremamente radical. Radial até demais, eu diria. Pois é, ela existe em concentrações minúsculas no soro sanguíneo, sabe? Quase indetectáveis num exame normal. E o motivo disso é que ela não patrulha o sangue livremente como a IgG faz. Ela fica de tocaia. Exatamente. A IgG fica permanentemente ancorada de prontidão na superfície de células muito sensíveis chamadas mastócitos e basófilos. Que ficam onde? Ficam localizadas principalmente logo abaixo da pele e nos tratos respiratório e intestinal. Entendi. E a IG basicamente tem dois propósitos. Isso. O primeiro, evolutivamente falando, é combater inimigos massivos. Parasitas multicelulares, como helmintos, os famosos vermes, que são bichos grandes, que simplesmente não podem ser devorados por um macrófago comum. Não dá, eles são imensos perto da célula. Então a IgE atrai eosinófilos para despejar toxinas no parasita. É uma guerra química pesada. Mas o segundo propósito da IgE é o que a tornou famosa ou infame no mundo moderno. Ela é a arquiteta principal das doenças alérgicas. Totalmente culpada. Quando alguém tem um ataque de asma por causa de poeira ou o rosto incha absurdamente porque comeu um amendoim, a IgE é a verdadeira responsável. A analogia que me vem na cabeça para a IgE é que ela é como um guarda superprotetor. E como assim? Imagina que esse guarda vê um batedor de carteiras, digamos, um inofensivo grão de pólen cruzando uma ponte. Ok. A reação sensata seria ir lá e prender o pólen. Mas a IgE entra num pânico tão absurdo que decide usar dinamite para explodir a ponte inteira e acaba destruindo metade da cidade junto. Nossa, é muito isso. A dinâmica do estrago colateral que você descreveu é exatamente o que a gente vê na clínica todo dia. Embora o objetivo biológico por trás disso seja muito lógico, senão um pouco drástico demais. Lógico em que sentido? É que quando as moléculas de IgE ancoradas no mastócito detectam esse alérgeno, elas não atacam o pólen diretamente. Elas fazem o mastócito sofrer uma desgranulação agressiva. Que é tipo explodir. Ele vomita quantidades imensas de histamina nos tecidos locais. E a histamina não mata patógenos. Ela é só um sinalizador químico que induz uma vasodilatação violenta. É ela que dilata as veias e artérias na região afetada, certo? Exato. Mas mais do que isso, a histamina faz com que as células que formam a parede dos vasos sanguíneos se contraiam levemente. E isso abre buracos literais. Buracos nos vasos sanguíneos. Pequenas fendas entre as células. O objetivo nobre do corpo é abrir essas passagens para que glóbulos brancos e outras proteínas de defesa possam sair rapidamente do sangue e invadir o tecido para combater o que a IgE jura que é um parasita gigantesco e perigoso. Mas, na verdade, é só poeira. E a consequência prática disso tudo é que, junto com os glóbulos brancos, uma enorme quantidade de plasma sanguíneo vaza por esses buracos direto para o tecido ao redor. Exatamente. O fluido inunda tudo. E é por isso que, para quem está ouvindo a gente e tem rinite, o nariz escorre sem parar. É por isso que os olhos ficam marejados, vermelhos e inchados. E, num caso extremo, no pior dos cenários, é por isso que a garganta de alguém pode inchar a ponto de asfixia num choque anafilático. É a pior consequência. É o corpo se auto-sabotando num falso alarme de parasita. O que demonstra brilhantemente que um sistema de defesa potente demais pode ser tão perigoso quanto um sistema de defesa ausente. Sem dúvida. É por isso que o corpo mantém um controle tão rígido em cima dela. A IgE, assim como a maioria das outras, também não atravessa a barreira placentária. Ufa, ainda bem. Pois é, a biologia garante que o bebê em desenvolvimento não seja inundado acidentalmente por uma tempestade inflamatória alérgica vinda da mãe. Seria desastroso. Muito. E já que estamos falando de controle e sinalização celular, a gente não pode terminar nossa lista sem falar do último jogador. E talvez o mais misterioso nesse tabuleiro, a imunoglobulina D. A famosa IgD. Ela compõe menos de 1% do plasma, fica cravada nas membranas celulares dos próprios linfócitos B. E o mais surpreendente em analisar a fundo a fisiologia humana é descobrir que, com toda a nossa tecnologia de ponta, tomografias, espectrometria, a função biológica completa da IgD ainda nos escapa. É verdade. É um mistério total circulando em nossas veias. E olha, isso levanta uma questão importante sobre a própria hubris, a própria arrogância da ciência médica moderna. Como assim?
Nós tentamos categorizar tudo em caixas perfeitinhas, sabe? Esperando que cada molécula seja uma arma de ataque direto, com um propósito óbvio. Mas a IgD nos ensina que o sistema imunológico é, antes de tudo, uma rede de comunicação super complexa. Então ela não ataca. Não do jeito tradicional. O que sabemos com certa segurança é que ela atua como uma antena parabólica. Uma antena? Isso. Juntamente com a IgM, ela age como um receptor na superfície do linfócito B. E quando a IgD entra em contato com um antígeno inédito, um invasor novo, Ela avisa a célula. ela transmite sinais elétricos e químicos direto para o núcleo da célula, basicamente ordenando: nós achamos uma ameaça nova, é hora de parar de patrulhar, amadurecer rapidamente e começar a fabricar anticorpos pesados de verdade. Ah, entendi. Ela é um gatilho de maturação da resposta imune primária. Exatamente isso. Temos tudo. Desde o design in Y engenhoso, passando pelos seguranças mucosos da IgA, o botão de emergência colossal da IgM, a força de ocupação pesada das subclasses de IgG, até os alarmes explosivos da IgE e as antenas misteriosas da IgD. É um exército formidável. Mas então, o que tudo isso significa? Na linha de frente de um hospital, como toda essa bioquímica profunda salva vidas no mundo real de quem está nos ouvindo? Transforma a medicina num trabalho de detetive de altíssima precisão. Detetive? Sim. Os níveis, as flutuações e as ausências dessas imunoglobulinas são as pistas cruciais do diagnóstico diferencial. Quer ver um exemplo prático? Manda. Imagina que a gente tem um paciente que sofre há anos com pneumonias de repetição e sinusites severas, que nenhum antibiótico cura de forma permanente. Aquele paciente que vive doente. Isso. Aí ele faz um exame de sangue básico e o resultado mostra as imunoglobulinas totais dentro de uma faixa aparentemente normal. Ok. Se o médico olhar só para isso e parar por aí, o paciente continua doente e sem resposta. Fica parecendo apenas azar. Ou aquela velha desculpa de é só imunidade baixa genérica. Exatamente. O que não resolve nada. Mas se o profissional de saúde aplicar esse conhecimento que a gente acabou de destrinchar sobre as subclasses hiperespecializadas, Ele vai olhar além do total. isso, ele investiga mais fundo e testa a composição fina da IgG. E, de repente, ele descobre que a IgG1 está super normal, o que estava mascarando o quadro geral. Mas e as outras? Aí ele vê que a IgG2, que é justamente aquele esquadrão tático que quebra a armadura de açúcar de bactérias como o pneumococo, está completamente zerada no corpo daquele paciente. Bingo. Encontrou o furo na muralha. Exato. De uma hora para outra, não é mais um mistério médico. O mapa de guerra do corpo foi decifrado. A terapia pode ser ajustada. Dando o anticorpo para ele. Muitas vezes, sim, repondo as imunoglobulinas específicas intravenosamente, e isso muda completamente o prognóstico. Tira o cara de um ciclo de doença sem fim. Caramba, isso é muito poderoso. E não é só a falta delas. Entender o excesso generalizado dessas proteínas pode sinalizar o início de uma resposta autoimune, onde o exército se voltou contra o próprio corpo. Quando os soldados começam a atirar no próprio quartel. Perfeito. Ou ainda, deficiências generalizadas que caem no nada podem ser o sinal de alerta precoce de uma infecção devastadora, como o HIV, que a gente sabe que ataca justamente o comando central de todo esse processo produtivo. É a leitura minuciosa do nosso próprio diário de sobrevivência química, né? É exatamente o que é. Bom, nós vamos encerrar a nossa investigação de hoje com um verdadeiro sentimento de assombro diante do nosso próprio organismo. Essa ideia infantil do escudo estático que a gente falou no começo, ela cai por terra completamente. Totalmente. E ela é substituída pela beleza caótica de milhões de glicoproteínas flutuantes, tomando decisões estratégicas de vida ou morte a cada batida do nosso coração. Sem dúvida alguma. Mas, sabe, a beleza disso tudo não anula o perigo constante. Isso nos deixa com um pensamento final muito interessante para todo mundo ponderar. Manda bala. Como a gente mencionou lá atrás, a formidável IgG3, com todo o seu poder de destruição e aquele alcance estendido dos braços longos, Sim, ela tem aquele limite crítico, a membrana celular. verdade. Ela não entra na célula. Exato. Um vírus que consiga romper a parede da nossa célula e entrar no citoplasma, ele basicamente fecha a porta de aço atrás de si e deixa o maior exército do corpo do lado de fora, totalmente impotente batendo na porta. Nossa.
E isso nos força a fazer uma pergunta quase assustadora. Se os vírus evoluíram de forma tão inteligente para brincar de esconde-esconde dentro do nosso próprio maquinário celular, Usando as nossas células como bunkers de proteção, isso. Como será que a biologia humana está evoluindo neste exato momento para caçar o que aparentemente não pode ser alcançado? O que faz o corpo quando as suas armas perfeitas e seus anticorpos brilhantes são trancados do lado de fora do campo de batalha? pois é, esse é o grande enigma da guerra sem fim que acontece dentro de nós todos os dias. É de explodir a cabeça. E é com esse mistério inquietante que nós nos despedimos por hoje. Continuem admirando as maravilhas imperceptíveis operando sobre a pele de vocês e, claro, questionando as defesas invisíveis do mundo ao nosso redor. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima imersão.